Olá, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu sou o professor Marcelo Julián, professor de língua portuguesa de redação. Estou aqui para fazer a correção da prova de analista do TRT-9. São 14 questões, pessoal. Uma prova da FCC, né? Prova longe de ser fácil, como não são nunca as provas da FCC, mas também não é uma prova inacessível, é só uma prova que tem um determinado viés de cobrança, que é um determinado viés que nós cada vez mais temos de dominar. Pessoal, para a FCC é absolutamente impossível nós fazermos a prova sem que leiamos atentamente o texto que vem embasando as questões. Eu sei que é muito comum na internet, pessoal, assim, ainda mais hoje em dia, vocês não, mas muita gente adora caminhos mais curtos, né? Então, um professor chega e diz assim, não precisa ler o texto, vai direto para as questões, ou primeiro lê as questões, depois lê o texto. Pessoal, do jeito como é complexa a cobrança feita pela FCC, pouco adiantaria nós partirmos direto para a questão sem lermos o texto ou lermos o enunciado da questão antes do texto. Então, acreditem, tá? Na FCC, quem lê melhor, lê menos vezes. Quem lê mais rápido, lê mais vezes. Então, é melhor a gente ler o texto, sempre textos super complexos. Aqui um texto do Harari, pessoal, do Yuval Noah Harari, que é um dos pensadores importantes atualmente da humanidade, né? Fez Sapiens, uma breve história da humanidade, tem escrito sobre temas muito relevantes hoje em dia, vocês vão ver que é um texto super complexo, não adianta tentar pular o texto e ir direto para as questões, porque certamente nós sairíamos prejudicados. Então, vamos lá. Vou começar, espero que seja muito útil para vocês. Conheço bastante a prova da FCC, tenho bastante orientação para dar no sentido do modo como as questões são elaboradas e aquelas coisas que vocês têm que cuidar, tá? Então vamos lá, porque isso aqui é bem importante para nós. Para responder as questões de números 1 a 8, baseie-se no texto abaixo. Vem o texto do Harari, um texto relativamente curto, né, com 4 parágrafos, sendo o último apenas uma perguntinha, então 3 parágrafos basicamente. Vamos lá. O animal que se tornou um deus. Há 70 mil anos, o Homo sapiens ainda era um animal insignificante, cuidando da sua própria vida em algum canto da África. 70 mil anos atrás, talvez nós possamos pensar, nossa, isso muito tempo atrás, mas nem tanto tempo se nós pensarmos que o Harari está falando da história da humanidade como todo, né? É só ver ali o título do livro dele, Uma Breve História da Humanidade. Nos milênios seguintes, ou seja, nos últimos 70 mil anos, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Essa dupla classificação é bem importante para o texto que vem logo a seguir. O homem é senhor de todo o planeta, é quem manda, é quem domina o planeta, e ao mesmo tempo ele é o terror do ecossistema. A dominação do planeta custou a saúde do ecossistema como todo. Hoje, então, século XXI, ele está prestes a se tornar um deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna, como também as capacidades divinas de criação e destruição, né? O homem tem buscado a juventude eterna e a capacidade de criação e de destruição. Senhor do planeta, mas terror do ecossistema. Infelizmente, até agora, o regime dos sapiens sobre a Terra produziu pouca coisa das quais podemos nos orgulhar. Uma visão super original, né, pessoal? Porque geralmente se fala da modernidade, das conquistas, daquilo que se atinge como sendo excepcionais conquistas. E o que o Harari está dizendo é que não tem muito do que nos orgulharmos nesse tempo todo que estamos sobre a Terra. Nós dominamos o meio à nossa volta, aumentamos a produção de alimentos, construímos cidades, fundamos impérios e criamos grandes redes de comércio. Isso tudo seriam coisas supostamente muito boas feitas pelos sapiens sobre a Terra. Aí ele questiona, mas diminuímos a quantidade de sofrimento no mundo? Repetidas vezes, os aumentos gigantescos na capacidade humana não necessariamente melhoraram o bem-estar dos sapiens como indivíduos e geralmente causaram enorme sofrimento a outros animais. Então, olhem só, é um aparente paradoxo, né? Mas na verdade não é um paradoxo, são coisas praticamente contínuas uma em relação à outra. Dominamos o meio, aumentamos a produção de alimentos, construímos cidades, fundamos impérios e criamos grandes redes de comércio. Mas nós não diminuímos a quantidade de sofrimento no mundo. Nós não conseguimos melhorar o bem-estar do homem como indivíduo e nós causamos enorme sofrimento aos outros animais nessa nossa trajetória de dominação do planeta. Seguindo. Apesar das coisas impressionantes de que os seres humanos são capazes de fazer, nós continuamos sem saber ao certo quais são nossos objetivos. Somos capazes de coisas
impressionantes, mas não sabemos ao certo onde nós queremos chegar. Não conseguimos ver com clareza quais são os nossos objetivos. E, ao que parece, estamos insatisfeitos como sempre. O homem está em uma constante busca, não consegue definir com clareza qual é o seu objetivo e termina ficando permanentemente insatisfeito. Isso é da própria natureza do ser humano. Avançamos de canoas e galés a navios a vapor e naves espaciais. Então, nós avançamos de pequenas embarcações a navios a vapor, a grandes navios e a naves espaciais. Mas ninguém sabe para onde estamos indo. Ou seja, desde lá atrás, quando nós estávamos com canoas e galés, até hoje em dia, em que temos grandes navios e até espaçonaves, nós não sabemos para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. O que é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. Deuses por mérito próprio, contando apenas com as leis da física para nos fazer companhia, estamos destruindo os outros animais e o ecossistema à nossa volta, visando a não muito mais do que o próprio conforto e divertimento, mas jamais encontramos satisfação. Ou seja, em última instância, é muito retrato da modernidade. Nós buscamos grandes vitórias, buscamos grandes avanços, buscamos grandes coisas, mas a sensação de satisfação, bem-estar e felicidade termina nunca vindo. Pelo menos essa é a impressão que a gente termina tendo. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Então ele está dizendo o quão perigosa é essa existência humana, uma vez que não há objetivos definidos, uma vez que não se encontra bem-estar e felicidade, e uma vez que todo esse poder pode ser muito, muito mal direcionado. É um grande livro para quem quiser ler, né? Sobretudo quem vai enfrentar as provas de redação aí, e muitos de vocês vão enfrentar provas de redação na sequência. Vale muito ler Uma Breve História da Humanidade, porque o Harari é um excepcional escritor e um pensador também. Ele tem visões, pessoal, assim, impressionantes de coisas que eu li 4, 5 anos atrás dele e ainda tem grande validade e parece ter, não é em 4 anos vai perder a validade, mas parece ter cada vez mais validade. Acontecem coisas que tu diz, nossa, isso está exatamente confirmando o que o Harari tinha dito, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos às questões. Num apanhado fulminante dos últimos 70 mil anos do Homo sapiens, o autor considera que, vamos ver, tem 4 incorretas e uma correta, pessoal. Vamos dar uma olhada nas incorreções. A escolha de metas demasiadamente rigorosas para o nosso processo civilizatório faz com que se deixem de lado valores essenciais como a improvisação e a criatividade. Não. O homem segue improvisador, segue criativo, segue fazendo as suas criações. O problema é que ele não sabe onde ele quer chegar e ele não consegue acalmar o seu espírito e encontrar a felicidade. Então, não é a letra A. E não são metas demasiadamente rigorosas. Na verdade, ele nem sabe exatamente onde é que ele quer chegar. Nossa condição de autossuficiência divina acaba por nos afastar das responsabilidades morais e dos valores religiosos que construíram a base do nosso processo civilizacional. Não se fala de valores religiosos ao longo de todo o texto, então não é letra B. Nossa civilização está em contínuo processamento, segundo o roteiro original que nos permitiu, já de início, adquirir o controle do nosso planeta. Não é já de início, né? Até 70 mil anos atrás, o homem estava lá num cantinho da África e aí veio todo um processo de dominação. Então, não é já de início. Os evidentes ganhos históricos nesse longo período manifestaram-se, sobretudo, no campo da distribuição de renda, Deus o livre, né? E da efetiva garantia da igualdade de oportunidades sociais. Muito pelo contrário, né? O que tem se visto é cada vez mais acumulação na mão de poucos e infelicidade de muitos. Isso nem está no texto, portanto, não tinha como ser a nossa resposta. E é a nossa resposta. A indiscutível progressão dos meios de controle do nosso planeta não vem se traduzindo em vantagem para o nível geral de vida e para a realização da não vem se traduzindo em vantagem para o nível geral de vida e para a realização da felicidade humana. Ou seja, o homem está avançando sempre, está prestes a se tornar um deus, porque domina todos os meios de controle, mas isso não se transforma em qualidade de vida, satisfação pessoal e felicidade. Então, o que o autor considera é isso. Estamos evoluindo, supostamente sempre, estamos cada vez mais dominando os outros animais e toda a tecnologia ao nosso redor, mas não encontramos felicidade. Fechou? Vamos lá. Seguindo. Portanto, resposta correta, letra E, Equador.
Tá? Espero que tenham acertado. Como eu falei para vocês, isso aqui é um resumo do texto, né? Como é que nós vamos chegar a essa resposta se nós não estivermos lendo adequadamente o texto, pessoal? Não faz absolutamente nenhum sentido. A contradição entre claros avanços, vou marcar de azulzinho, claros avanços e profundas indecisões do nosso processo civilizatório. Minha gatinha está aqui sobre a mesa, por isso que eu estou tentando me localizar. A contradição entre claros avanços, de um lado, e de outro lado. Deixa eu colocar outra cor. De outro lado, profundas indecisões do nosso processo civilizatório, expressa-se na relação entre esses dois segmentos do texto. Pessoal, notem como a FCC trabalha muito com a questão assim dos campos semânticos, da compreensão global daquilo que o texto está dizendo. Então, olha só, de um lado nós temos os claros avanços. O homem evoluiu, o homem andou adiante. Não há como negar isso. Por outro lado, tem indecisões do nosso processo civilizatório. A gente não tem um objetivo bem definido. A gente nunca sabe direito para onde está indo. Então, nós temos que achar uma alternativa em que antes da barra nós tenhamos claro avanço e depois da barra nós tenhamos indecisão do nosso processo civilizatório. Vamos lá. Aumentos gigantescos. Agora eu vou marcar da mesma cor para vocês verem como em contradição nós só temos um. Aumentos gigantescos na capacidade humana, isso é avanço. Dominamos o meio à nossa volta, isso é avanço, certo? Então nós temos dois avanços e nada de profunda indecisão. De canoas e galés a navios a vapor, isso aqui é avanço. Nós avançamos, nós fomos de canoas e galés a navios a vapor e naves espaciais. Ele nem colocou naves espaciais ali no segmento, porque senão ficaria muito clara a questão do avanço. Por outro lado, indecisão. Ninguém sabe para onde estamos indo. Então, nós temos uma resposta, pessoal. A nossa resposta correta é a letra B, Brasil. Certo? Depois, produção de alimentos, avanço, grandes redes de comércio, avanço. Quantidade de sofrimento, problema, mais irresponsáveis do que nunca, problema. Senhor de todo o planeta, avanço, fundamos impérios, avanço. Ou seja, nós estamos vendo aqui longamente, só um pouquinho, nós estamos vendo aqui que nas 4 alternativas erradas, nós temos ou só avanços, ou só as dúvidas do progresso histórico. E só numa nós temos essa dualidade. Avanço na primeira coluna, indecisões do processo civilizatório na segunda, então nós temos aqui a letra B, Brasil. Pessoal, para que nós acertássemos questões 1 e 2, 2 de 14 questões da prova, nós já temos então 15% da prova. Quais eram os conteúdos propriamente gramaticais que nós teríamos que dominar? Até aqui nada. Então temos 15% desta prova que já foram voltados diretamente para interpretação de textos. Posso passar? Seguindo. Agora, uma questãozinha gramatical, questãozinha clássica, pessoal, que é: o regime dos sapiens produziu poucas coisas das quais podem se orgulhar. Bom, pessoal, das quais podem se orgulhar é uma oração adjetiva, tá? É uma oração adjetiva. É uma oração adjetiva em que nós temos, prestem atenção, nós temos o quê? Nós temos uma preposição antes do pronome relativo. Né? Lembram? Que equivalendo ao qual? O qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Onde retomando lugar e quem retomando pessoa são pronomes relativos. E nós temos uma preposição antes do pronome relativo. Pessoal, quando nós temos preposição antes do pronome relativo, quem é que a exige? Quem é que exige a preposição quando nós temos preposição antes do pronome relativo? Essa preposição é sempre exigida por um elemento interno da oração adjetiva. Quem se orgulha de alguma coisa. Então, olha só, o pronome relativo sempre ele retoma e ele substitui um elemento anterior. Tá? Pronome relativo sempre retoma e substitui um elemento anterior. Então, se nós olharmos aqui dentro, a gente vai ver que o as quais está retomando poucas coisas. Tá? O as quais retoma poucas coisas.
E aí, dentro da oração adjetiva, pessoal, nós temos orgulhar-se. Quem se orgulha de alguma coisa. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos orgulhar-se de, por isso se colocou um pronome, uma preposição de antes do pronome relativo. O regime dos sapiens produziu poucas coisas das quais podem se orgulhar. Eles podem se orgulhar de poucas coisas, por isso a preposição de antes do pronome relativo, certo? Olha o que ele está nos perguntando na frase, pessoal. A frase acima permanecerá gramaticalmente correta caso se substitua o segmento sublinhado por o regime dos sapiens produziu poucas coisas em cujo valor confiem. Sensacional questão, pessoal. Isso aqui é muito FCC, desculpa. Cujo. Quando é que se usa cujo, pessoal? Quando tem relação de posse. Relação de posse. O que seria relação de posse, prof? Elemento A e elemento B, sendo o elemento B de A. Tem um elemento antes, substantivo, e um elemento posterior, também substantivo, e o segundo é do primeiro, já te mostro. E, além disso, o cujo necessariamente liga dois substantivos. Tá? Cujo necessariamente liga dois substantivos, é obrigatório que ele esteja ligando dois substantivos. E se algum elemento dentro da oração adjetiva exigir preposição, essa preposição vai para antes do cujo. Quer ver? Se eu escrevesse para vocês assim, ó, produziu poucas coisas, o regime dos sapiens produziu poucas coisas em cujo valor, deixa eu botar um pouquinho mais para a esquerda para caber, em cujo valor confiem. Temos aqui uma oração adjetiva e temos o seguinte: o cujo está ligando valor e coisas. E é o valor das coisas, então ele está corretamente utilizado. Quem confia, pessoal, quem confia, confia em alguma coisa. Então está tudo certo, pessoal. O cujo está ligando dois substantivos e estabelecendo relação de posse, porque o segundo é do primeiro, o valor é das coisas, e o verbo confiar exige preposição em. Quem confia, confia em alguma coisa. Portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Se a frase fosse: o regime dos sapiens produziu poucas coisas em cujo valor confiem, seria: os sapiens confiam no valor das coisas. Está tudo correto, portanto, a nossa resposta é letra A, Argentina. Fez sentido para vocês? Isso aqui é super difícil, né, pessoal? Porque eles estão usando o mais difícil dos pronomes relativos, que é o cujo, que só é corretamente utilizado quando liga dois substantivos e o segundo é do primeiro, e preposição antes do pronome relativo, sendo a preposição exigida geralmente por um verbo de dentro da oração adjetiva. Vamos ver as outras. O regime dos sapiens produziu poucas coisas pelas quais acreditem algum mérito. Quem acredita algum mérito a algo. Então estaria certo somente se fosse as quais acreditem algum mérito, porque quem acredita algo a algo. Poucas coisas em cujas podem se exaltar. Podem é verbo, não. O cujo tem que ligar dois substantivos. O regime dos sapiens produziu poucas coisas porque tem de se envaidecer. Porque seria separado. Pelas quais eles têm de se envaidecer. Errado. Donde podem se gabar? Onde somente para lugar. Errado. Então, a nossa única alternativa possível é letra A, Argentina, em que o cujo estabelece relação de posse entre dois substantivos, sendo o segundo do primeiro, e o verbo confiar exige preposição em, por isso, em cujo valor confiem. Aqui mais difícil, hein, pessoal? Essa questão aqui foi bem mais difícil. Assim, o que de mais difícil poderia se cobrar em termos de preposição e pronomes relativos e oração adjetiva. Então, vamos lá, assim, ó. Conceitos gerais que a gente tem que tirar daqui. Conceitos gerais, tá? Pronome relativo, retoma elemento anterior que substitui.
Cujo tem que ligar dois substantivos, sendo o segundo do primeiro. A preposição que vem antes do pronome relativo é sempre exigida por um elemento que está no interior da oração adjetiva. Vem depois do pronome relativo e está sempre dentro da oração adjetiva. Então, correta a letra A, Argentina. Pessoal, número 4, se alguém errou, e é muito possível que muita gente tenha errado, eu vou ficar magoado. Magoado, porque não pode errar. Não pode errar. Eu vou te dizer uma coisa e tu não pode errar. Vamos lá. A supressão da vírgula altera o sentido da frase em. Mesmo nos impérios e nas grandes conquistas, a miséria não deixou de marcar presença. Temos um adjunto adverbial, depois uma afirmação, não muda o sentido. Tu poderia debater até a correção gramatical, mas o sentido não é alterado se a vírgula for suprimida. Tá tudo certo. Houve ciclos de aumento da capacidade humana, mas não necessariamente em favor de todos. Se tu tirasse a vírgula, ficaria estranhíssimo, o mas precisa ser antecedido por vírgula, essa é a concepção geral, mas não haveria mudança de sentido que se pudesse verificar. Nos primeiros milênios de sua história, vírgula, o Homo sapiens começava a interferir na vida do planeta. Adjunto adverbial e afirmação, a vírgula não muda nada. E agora, pessoal? Olha só. O autor mostra sua desconfiança quanto aos deuses irresponsáveis que se sentem insatisfeitos. Bom, este que equivale ao qual? Este que equivale ao qual? Se ele equivale ao qual, ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele introduz oração adjetiva. Lembram? Pronomes relativos sempre introduzem orações adjetivas. Orações adjetivas são sempre introduzidas por pronomes relativos. Então, pronome relativo introduz oração adjetiva é sempre introduzida por pronome relativo. Quando a oração adjetiva é isolada por vírgula, ela é chamada oração subordinada adjetiva explicativa. Lembram? Se ela é isolada por vírgula, ela é explicativa. Se ela é isolada por vírgula, ela é explicativa, certo? Pessoal, sempre anota bem grande aí no teu material. O acréscimo e a supressão de vírgulas nas orações adjetivas, pode escrever. O acréscimo e a supressão de vírgulas nas orações adjetivas sempre acarretam mudança no sentido geral da frase. O acréscimo e a supressão de vírgulas nas orações adjetivas sempre acarretam mudança no sentido da frase. Então, assim, ó, a oração adjetiva era isolada por vírgulas, deixou de ser, mudou o sentido. Não era isolada por vírgulas, passou a ser, mudou o sentido. Obrigatoriamente, necessariamente. Certo? Então, o autor mostra sua desconfiança quanto aos deuses irresponsáveis que se sentem insatisfeitos. Alterou a pontuação de uma adjetiva? Alterou. Muda o sentido. É a primeira coisa que tu tem que procurar nas provas do FCC. Haveria coisas muito mais difíceis para se cobrar, mas eles cobram muito frequentemente a alteração da pontuação nas adjetivas. E a última, não se leve tão em conta o louvor ao progresso, já que nem todos são tocados por ele. Bom, antes de oração adverbial, vírgula opcional, não mudaria o sentido. Oração adjetiva, mudou a pontuação, muda o sentido. Oração adjetiva, mudou a pontuação, muda o sentido. Fechou? Tranquilo? Questão 5. Considerando-se o contexto, traduz-se com correção e adequação o sentido de um segmento do texto em deuses por mérito próprio, no terceiro parágrafo, pessoal, lá no final. Deuses por mérito próprio, contando apenas com as leis da física para nos fazer companhia, estamos destruindo os outros animais. O que é que se diz para colocar no lugar de deuses por mérito próprio? Por si mesmos, qualificando-se deuses, contando apenas com as leis da física, estamos destruindo os outros animais. Está correto o que se coloca na letra A. Sabem que isso aqui é debatível, pessoal. A resposta é letra A. Tá? A resposta é letra A. Esse foi o gabarito que foi dado oficialmente, não vai ser anulado. Mas tem uma questão que é interessante, pessoal. Já que depois tem o estamos, se vocês virem, ó, aqui tem o estamos. Deuses por mérito próprio,
e depois temos estamos destruindo. Teria que ser assim, ó, por nós mesmos, na verdade, por nós mesmos, qualificando-nos deuses, estamos destruindo. Mas ele considerou que você está falando aqui dos seres humanos de modo geral. A gente vai ver que nos outros tem erros e esses erros são mais visíveis, digamos assim, né? Visando a não muito mais que ir de encontro a visar é objetivar e ir de encontro é ir contra. Não tem como ser. Prestes a se tornar um Deus por na eminência. Bom, primeiro que seria iminência para que mantivesse o prestes e se perverter não tem absolutamente nada a ver com se tornar. Dominamos o meio à nossa volta, circunscrevemos o poder em torno a nós, jamais essa crase antes de pronome pessoal. Não necessariamente melhoraram o bem-estar, por eventualmente não implementaram o conforto. Não é a mesma coisa, né, pessoal? Melhorar o bem-estar e não implementar conforto são coisas diferentes, então a gente fica com a letra A, Argentina. Fechou? Mas debatível. Se alguém aqui marcou A com o pé atrás ou não marcou letra A porque achou que não fosse, é totalmente compreensível. Pessoal, questões 6 e 7. Vamos lá. Uma questão textual, mais uma questão textual e outra questão depois gramatical, tá? O poeta Manuel Bandeira também apresenta uma avaliação geral e fulminante. Fulminante é assim, é violento, aquilo que fulmina, né? Aquilo que bate muito forte. E fulminante da vida num verso seu que diz: a vida é uma agitação feroz e sem finalidade. Tal avaliação do poeta aproxima-se essencialmente da avaliação que faz Harari em seu texto, porque ambas... O que o Harari considera no texto, pessoal? Que nós temos muito poder, estamos nos tornando cada vez mais deuses, mas ao mesmo tempo não temos um objetivo claro, e aí o nosso poder termina ficando um pouco vago, né? E podendo ser mal utilizado. Ele diz que nada é pior do que um deus insatisfeito, é a última coisa que ele diz no texto. O que ambas têm em comum? Revela-se o temor que têm os homens de se lançarem em altos projetos. Errado. Os homens não têm temor de se lançarem em altos projetos. Eles se lançam, eles só não sabem a que eles objetivam. Demonstra-se o caráter aventureiro da jornada humana, já que a satisfação da própria aventura parece ser, em última instância, o sentido final dela. Não, não é o sentido final o que parece ser a aventura. Então, é ao contrário do que dizem o Harari e o Manuel Bandeira. Reconhece-se tanto a força extraordinária dos empreendimentos humanos, quanto a completa ausência de claros objetivos finais. É isso aí. Uma agitação feroz. O que é agitação feroz? A força extraordinária dos empreendimentos. Por outro lado, o que é que nós temos, pessoal? Uma aventura sem finalidade. O que é aventura sem finalidade? A completa ausência de claros objetivos finais. Então a resposta é letra C, Canadá. Ambos os textos veem que a vida é algo muito feroz, algo muito produtivo, que o homem está sempre andando adiante, mas ao mesmo tempo sem finalidade, porque nós não sabemos qual é o objetivo de tudo isso. Letra D, sustenta-se a tese segundo a qual o que rege fundamentalmente as iniciativas globais do homem é a demonstração de sua capacidade destrutiva. Não, não é isso, né? Não é o que rege as iniciativas. O homem não age para destruir, ele destrói porque ele não sabe onde ele quer chegar. Sublinha-se a condição isolada da espécie humana na Terra, que preferiu se afastar das demais e erigir-se numa espécie de divindade. Não, né? Uma agitação feroz e sem finalidade não diz que o homem tenha se isolado e esteja vivendo sem finalidade. Fechou? Tranquilo? Questão 7, pessoal. Estamos chegando na metade da nossa correção e estamos chegando na metade do tempo da nossa correção também. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Todas têm erro, menos uma. Eu vou marcar as que têm erro, tá? Depreende-se do espírito mesmo desse texto, desconfianças sérias. Que é que se depreende? Desconfianças sérias. Então teria que ser como? Depreendem-se desconfianças sérias do autor quanto à positividade da trajetória humana. Ruim, tá? Erro de concordância verbal. Não convém que deuses insatisfeitos e irresponsáveis acelerem um processo de cujo resultado não tenham clareza.
deuses insatisfeitos e irresponsáveis acelerem um processo de cujo resultado não tenham clareza. De que os deuses não tenham clareza do resultado. Erro de concordância. Remontam aos primeiros milênios das atividades dos sapiens sua poderosa escalada de poder. Que é que remonta? Sua poderosa escalada. Então, sua poderosa escalada remonta e não remontam. Como haveria de julgar positivos os feitos? Como haveria de julgar os positivos os feitos da caminhada civilizatória quem ignora até mesmo os objetivos dela? Na verdade, seria assim, ó. Como quem ignora até mesmo os objetivos dela seria capaz de julgar positivos os feitos da caminhada? Que é que são positivos? Os feitos. Quem é que vai julgar quem? Então está tudo correto na letra D. Dinamarca é a nossa resposta. Letra E. É possível que haja diminuído os sofrimentos do mundo, mas hão que se considerar os transtornos trazidos ao ecossistema. Há que se considerar, né? Há que se considerar. E é possível que hajam diminuído, pessoal. Uma vez que o verbo haver é auxiliar na locução verbal, tem que concordar com o sujeito. É possível que hajam diminuído. É possível que tenham diminuído os sofrimentos do mundo. Portanto, a única correta, gramaticalmente, no que diz respeito à concordância verbal, é a letra D, Dinamarca. Fechou? Pessoal, bem difícil agora. Bem difícil essa aqui. Eu acho sempre bem difícil. É uma questão que a FCC adora. Ela é a única banca examinadora que cobre isso aqui com bastante recorrência, que é uma correlação que há entre o uso dos nexos adversativos, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, e concessivos. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, apesar de que, não obstante. Tá? Olhem só o que nós temos aqui, pessoal. Nós temos assim, ó. Somos mais poderosos do que nunca. Mas, nexo adversativo. Mas, nexo adversativo. Temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. Então, nós temos assim, ó, uma ideia A, um nexo adversativo e uma ideia B. Tá? Ideia A, nexo adversativo, ideia B. Pessoal, o sentido da frase acima está preservado em linguagem clara e correta nesta nova redação. Pessoal, olha aqui. Se eu vou dar uma nova redação para uma frase que tem uma conjunção adversativa ou uma conjunção concessiva, ela só pode manter o sentido se ela tiver outra conjunção adversativa ou outra conjunção concessiva. Então, vamos lá, vamos aos poucos, deixa eu ver se eu consigo ir clareando para vocês, tá? Se nós pegarmos a letra A, é pouca a ideia do que fazer com o poder que temos. Haja vista sermos. Isto aqui é causal, né? Já que somos, visto que somos. Não tem como manter o sentido substituindo um adversativo por um causal. Mesmo que nunca tenhamos sido mais poderosos. Ó, aqui é mesmo que. Mesmo que é concessivo. Concessivo é possível substituir adversativo. A gente só tem que ver como. Já mostro para vocês. À medida que tenhamos, não tem como ser, pessoal, porque a medida que é proporcional. Proporcional nunca vai ter o mesmo sentido que adversativo. Não tem como. Se é pouca a ideia, este ser, ou ele é condicional ou ele é muito eventualmente causal, mas ele nunca vai substituir adequadamente um adversativo. E na letra E, pouca ideia temos o que fazer com o nosso poder. Não obstante, concessivo, embora ainda que, mesmo que, se bem que, com quanto, apesar de que, não obstante, posto que, pode substituir nexo adversativo eventualmente de maneira adequada. Difícil o que eu vou dizer agora, é uma correção rápida, então a gente tem que ver e aplicar objetivamente, tá? Mas quando é que um adversativo pode ser substituído por um concessivo ou um concessivo por um adversativo? Pessoal, a gente diz assim, ó. Olha o que eu vou colocar aqui embaixo. A, mas B
é semanticamente equivalente a B, semanticamente equivalente a B, embora A. Prof, não sei se eu me entendi. Pois é, em aula, pessoal, a gente fica quase uma hora vendo só essa correlação aqui, porque ela é uma correlação muito cara a FCC. A FCC cobra essa correlação aqui com muita habitualidade, então a gente tem que saber de fato ela. A nexo adversativo B tem a mesma força e o mesmo sentido de B nexo concessivo A. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: eu posso substituir um adversativo por um concessivo ou um concessivo por um adversativo? Posso, desde que eu faça uma inversão na ordem das orações. Por quê? Por um motivo. Escuta o que eu vou dizer e vê se faz sentido para ti. O nexo adversativo introduz o polo mais forte da oposição. De novo, o nexo adversativo introduz o polo mais forte da oposição. Não sei se eu entendi. Vai entender. Se eu digo assim, ó... se eu digo para vocês assim, ele é querido, mas é muito feio. Eu estou colocando a feiura no campo maior do que a que ele disse. O mas introduz o lado mais forte. Ele é querido, mas é muito feio. Eu estou dizendo que ser feio tem mais peso do que ser querido. Já o concessivo introduz o mais fraco da oposição. Se eu digo ele é querido, embora seja feio, eu estou mais valorizando ele ser querido do que ele ser feio. O embora está introduzindo aquilo que tem menos força, entendem? Então, assim, ó, quando eu estabeleço uma relação de oposição pelo mas, depois do mas vem o mais forte. E antes vem o mais fraco, portanto. Quando eu uso um nexo concessivo, depois dele vem o mais fraco e antes dele vem o mais forte, portanto. Então, assim, para este momento, para a gente poder fazer uma questão e acertar, quem é que substitui um nexo adversativo? Qualquer outro adversativo ou um concessivo, se nós invertermos a ordem dos elementos. Onde é que isso acontece? Na letra E, pessoal. Vejam bem, o mas estava introduzindo, temos pouca ideia do que fazer. Uma vez que eu substituir pelo não obstante, estarmos agora mais poderosos do que nunca. Então, somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer, tem o mesmo sentido de pouca ideia temos do que fazer, não obstante estarmos mais poderosos do que nunca. Nós tínhamos um nexo adversativo e ele foi substituído por um nexo não obstante, que é concessivo. Ao substituir o adversativo pelo concessivo, eu tenho que mudar a ordem das orações. Ou seja, se o mas introduzia uma oração, o embora tem que introduzir outra oração. Prof, e por que não é a B? Porque na B nós temos assim, ó. Na B, mesmo que nunca tenhamos sido mais poderosos, por outro lado, temos pouca ideia do que fazer com ele. Com ele quem, pessoal? Fica estranha a frase. Nós não temos um referencial de poder. Então, este com ele, embora seja também concessivo, inviabiliza a possibilidade de correção. Se fosse, mesmo que nunca tenhamos tido mais poder, por outro lado, temos muito pouca ideia do que fazer com ele, estaria correto. Mas com ele não retoma poderosos, então nós não temos como considerar. Por isso que a resposta é letra E, Equador. Portanto, já aproveitei uma questão que se resolveria por um viés mais simples, se a gente visse a ambiguidade do com ele, para falar para vocês a respeito de nexos adversativos e nexos concessivos, porque é importante a gente saber essa noção de que existe alguma relação entre eles, mas se eu substituir um pelo outro, eu preciso inverter a ordem, eu preciso inverter o posicionamento das duas orações. Fechou? Passemos para a segunda parte da prova, pessoal. Novo texto escrito por alguém de dentro da própria FCC. Por quê? Porque é um texto inédito, um texto a publicar, então é um texto que foi feito especificamente para esta prova aqui. Vamos lá. Vocação e ambição. Nós temos que ler o texto para responder as questões de número 9 a 14.
Machado de Assis tem um conto admirável, Um Homem Célebre, que narra a história de um famoso e prestigiado professor popular do Rio do século XIX, um tal de Pestana, que em vez de gozar o sucesso de cada uma de suas composições ligeiras e dançantes, vivia atormentando por não compor nada à altura de um Mozart, de um Beethoven. Então vamos lá, elementos desse texto, tá? Machado de Assis tem um conto admirável. Esse conto admirável é Um Homem Célebre. Então, nós estamos falando sobre o conto Um Homem Célebre do Machado de Assis. No Um Homem Célebre, nós temos um tal de Pestana, que é compositor popular do Rio de Janeiro do século XIX. Ele compõe músicas populares. Então, digamos assim que hoje ele seria um compositor de sertanejo. Música mais popular, de canção romântica, música mais popular. E este compositor, e aí vem a grande oposição, em vez de gozar o sucesso de cada uma de suas composições, o que seria gozar? Em vez de aproveitar o sucesso das suas composições, quais são as suas composições? São as populares. Ele é um compositor popular. Então, em vez de gozar o sucesso de cada uma de suas composições ligeiras e dançantes, oposição, ele vivia atormentado por não compor nada à altura de um Mozart, de um Beethoven. Então, em vez de ser feliz com o seu sucesso de cantor popular, ele vivia uma tormenta por não ser um compositor clássico, por não ser um compositor erudito. Agora vem um exemplo, cada vez que uma composição sua atingia em cheio o gosto popular, o gosto do povão, o maestro oculto que havia nele sofria o sucesso fácil como uma sentença de morte. Por que sucesso fácil, pessoal? Porque ele compunha as músicas populares com muita facilidade, mas o sonho dele era ser um compositor universal. Machado resumiu assim a vida dramática desse músico, ao mesmo tempo celebrado pelo sucesso popular e infeliz por não conseguir compor nada à altura de Mozart e de Beethoven. Eterna peteca, ele vai gostar dessa palavra, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais, peteca entre a ambição e a vocação. Peteca é aquilo que a gente no joguinho fica tirando de um lado para outro, né? Então ele oscila entre a ambição, ser um compositor clássico que ele não consegue ser, e a vocação, que é ser um compositor popular, o que ele faz sem nenhuma dificuldade. A frase é forte. O jogo da peteca realiza o sofrido movimento de pêndulo de cada divisão nossa, que nunca encontra um ponto de equilíbrio. Então ele está universalizando a frase do Machado de Assis. Em todos os nossos âmbitos, nós somos uma peteca entre dois polos, sem nunca encontrar o equilíbrio. Ser jogado eternamente de um lado para o outro, sem repouso, é de enlouquecer, é enlouquecedor. É a oposição contínua entre duas forças que nos dividem e fazem sofrer. Quais são essas duas forças? A força que está na inclinação natural para atender a uma vocação já instalada em nós, a vocação, agora ele está basicamente repetindo, e a força pela qual pretendemos atingir uma altura que está longe dos nossos recursos. Então tem uma determinada vocação, mas tu queria ser uma outra coisa. No caso de Pestana, a aclamação pública que cada música sua atingia não compensava de modo algum a falta de realização de seus mais altos projetos pessoais. Quais eram os mais altos projetos pessoais? A composição clássica, os clássicos. Ele queria ser Mozart, ele queria ser Beethoven, ele não queria ser um compositor de músicas populares. Fechou? Ele almejava ser mais, portanto, do que ele era. Com esse conto, Machado lembra que há quem não se contente em ser uma celebridade. Olhem que interessante essa frase. Há quem não se contente em ser uma celebridade. Na verdade, talvez é uma crítica velada ao nosso tempo, né? O Cristiano Toledo, suposto autor do texto. Tipo, a maioria quer ser uma celebridade, mas existe quem não queira ser uma celebridade. Sobretudo, quando julga vazia essa celebração. Então, tu não quer ser uma celebridade se for por algo que tu acha vazio. Seja lá o que for, eu não vou dar exemplo nenhum, porque senão tu pode ofender alguém, enfim, pode parecer que tu está sendo muito preconceituoso. Sempre pode. Há ainda quem busque alcançar a aprovação pública pelo valor efetivo de uma mais alta realização criativa.
que serviria para o Pestana? Ele quereria a aprovação pública, mas por uma mais alta realização criativa. Ele gostaria de ser famoso, o problema não é a fama, o problema é porque ele é famoso, que são as músicas populares, na época eram as polcas, no Rio de Janeiro, e não pela a arte eventualmente elevada, né, culta que ele produzisse. Essa busca para desgraça nossa é sofrida e pode nos levar a dançar de um lado para o outro, a questão da peteca. A saída estaria em identificarmos precisamente qual é a nossa vocação, para estabelecermos, a partir dela, os contornos da nossa ambição. Então, o ideal seria que a gente soubesse qual é a nossa vocação e, pensando no que a gente já sabe fazer, pensar em qual é a nossa ambição. E não ter uma ambição que seja desvinculada da nossa vocação. Fechou? Esse é o textinho que vai embasar as questões subsequentes, tá? Então, vamos fazer aqui questões 9, 10, 11, 12, 13, 14, pessoal. Agora é de 9 até 14, tudo baseado nesse texto aqui. O drama vivido por Pestana nasce em grande parte do fato de que esse compositor considera que há níveis diferentes e aceitáveis de criação musical, embora ele não tenha se estabelecido em nenhum deles. Poxa, ele super se estabeleceu em um deles. Ele é um dos maiores compositores populares do Rio de Janeiro. Não é essa a nossa resposta. Hierarquiza os níveis de criação artística e sofre por atingir sua própria consagração naquele que menos lhe importa. Aqui está a resposta certa. Ele acha que música clássica é uma alta ambição, é erudito, é o que ele queria. E a música que ele faz, música popular, é uma música menor. Então ele está hierarquizando, ele está achando que tem um melhor do que o outro, né? E ele sofre por ser consagrado naquela que é menos importante para ele, que é a popular. Dispõe-se a trilhar seriamente o caminho da composição clássica, mas hesita quanto ao sucesso que terá nessa empreitada. Não se fala, pessoal, que ele dispõe-se a trilhar seriamente. Não se fala que ele dispõe-se a trilhar seriamente. Ele é um compositor popular, tanto que ele vai lá e fica compondo músicas populares. Reconhece como provada sua capacidade para a música mais alta. Ele não tem capacidade para a música mais alta, ele tem para a mais popular, que é aquela de que ele gosta menos. Recrimina-se pelo fato de ter trocado definitivamente sua aspiração maior por uma realização mais modesta. Não tem realização, pessoal. Ele sofre, ele se angustia. Então não há realização mais modesta nenhuma. Na verdade, a resposta é a letra B. Ele hierarquiza os níveis de criação artística e sofre por atingir a sua própria consagração. Fechou? No que ele considera menos importante. Próxima. No último parágrafo do texto, o autor considera que, para Machado, alcançar a qualquer custo a posição de uma celebridade é desejável na medida em que a celebração se torne permanente, desobrigando a artista ao desafio de se superar. Não é desejável, não é desejável. Alcançar a qualquer custo para o Machado não é desejável. Então, ruim, né? Para o autor do texto, ruim. Deixa de ser interessante para quem já foi devidamente recompensado pelo prazer de dominar uma arte popular. Nada a ver, não deixa de ser interessante para quem domina uma arte popular. Ele fala depois o que é desinteressante. É a meta de todos aqueles que se empenham sinceramente em uma produção criativa mais ousada. Não. Deixa de ser uma aspiração para quem o valor estético é o que deve atrair o sucesso do público de uma obra. É isso, né, pessoal? Lembram o que ele fala ali no último parágrafo? Há quem não queira ser uma celebridade, sobretudo quando o jogo vazia essa celebração. Tem quem busca a aprovação pública, mas por uma mais alta realização criativa. Ou seja, tem quem só queira ser famoso se for uma fama ocasionada por algo que essa pessoa julgue alto, julgue válido, julgue elevado. Tá? Então é a letra D, Dinamarca. É indispensável para quem se dedica à criação artística? Não, a celebridade a qualquer custo não é indispensável para quem se dedica à criação artística. Por isso que a correta é letra D, Dinamarca. Fechou, pessoal? Tranquilo? Questão 11. 4 questõezinhas só nesses minutinhos finais. Pessoal, ao figurar a vida do compositor Pestana como eterna peteca. Pessoal, o que é peteca? Eterna peteca. Peteca, como ele mesmo diz, é uma coisa que vai de um lado ao outro. É uma coisa que está sempre sendo jogada de um lado para o outro. Tanto que ele diz ali que é de enlouquecer. Quer ver? Olha o que ele diz.
Ser jogado de um lado para o outro sem repouso é de enlouquecer. É o que ele diz nessa passagem aqui. Ser jogado eternamente de um lado para o outro sem repouso é de enlouquecer. Então, a peteca dá uma noção de coisa que vai de um lado para outro, certo? Essa é a noção da peteca. Pergunta: a relação é de causalidade? Não, não é uma relação de causa e consequência. É proporcionalidade ir de um lado para o outro? Não. É simultaneidade? Não, porque às vezes de um lado, às vezes do outro. É exclusão? Não. É o que, pessoal? Poxa, pela própria palavra, né? É alternância. Se tu é uma peteca, tu fica o tempo inteiro te alternando sistematicamente entre duas polarizações, de modo que possa se avaliar o drama insolúvel da insatisfação do artista. Ele é uma peteca entre essas duas coisas, e isso é o drama insolúvel da sua personalidade. Portanto, correta a letra E, Equador. Peteca só poderia ser alternância. 3 últimas questões. Vamos lá. Considere essas orações. Pestana era um célebre compositor popular. Pestana almejava ser um compositor clássico. O sucesso popular atormentava o Pestana. Essas 3 orações articulam-se com correção, clareza e coesão neste período único. Qual deles articula com clareza, correção e coesão em um único período? Ser um popular compositor célebre só atormentaria aquele Pestana, em quem a música clássica era almejada mais do que tudo. Pessoal, só atormentaria? Não, atormentava, não é atormentaria. De fato, atormentava. Então, não é uma hipótese futura, é uma coisa que acontecia inviabilizada primeiro. Almejando ser um compositor clássico, atormentava-se o Pestana ao ser celebrado como um compositor popular. É exatamente isso, né, pessoal? Ele almejava ser clássico, mas ele era popular, e isso o deixava completamente deprimido. Malgrado se atormentasse como um celebrado compositor popular, ele almejava ser, em vez disso, um artista clássico. Olha só, tá errado, né, pessoal? Esse malgrado aqui torna errado. Não é embora se atormentasse, ele almejava. Ele se atormentava e almejava. Então não é essa a relação de sentido. Pestana, que almejava ser um compositor clássico, ainda assim lhe atormentava, ainda assim se atormentava. Não faz nenhum sentido esse lhe. O tormento que Pestana sentia por ser célebre enquanto fosse popular não lhe diminuiu o desejo de sê-lo como compositor clássico. Enquanto fosse, não, era por ser. Então, a única que mantém o sentido completamente da original é letra B, Brasil. Pessoal, nessas questões a gente tem que estar muito atento, porque assim, é um tempo verbal, é um pronome mal utilizado, é uma crase, o que torna incorreta a alternativa. Então, a gente tem que estar sempre bem atento para ver o que é que se considerou. Alguém deveria dizer ao Pestana: deixa de lamentar essa tua viva produção popular. Goza o prestígio que já alcançaste. Pessoal, olha só. O que nós temos aqui de palavras importantes, tá? Deixa de lamentar essa tua vida, essa tua viva produção popular. Goza o prestígio que já alcançaste. Isso no discurso direto, tá? Então, assim, alguém deveria dizer ao Pestana: deixa de lamentar essa tua viva produção popular, goza o prestígio que já alcançaste. Agora, vamos passar para o discurso indireto. Alguém deveria dizer ao Pestana que tem que começar com que é a característica básica do discurso indireto. Então, não vai ser porque, não vai ser para, não vai ser para, não vai ser se. Pessoal, já temos a resposta, dá para acreditar? Característica básica do discurso indireto começa com a conjunção integrante que começaria com se se fosse interrogativo, mas não é o caso. Então nós já temos a resposta, pessoal. Alguém deveria dizer ao Pestana que deixasse de lamentar aquela sua viva produção popular, que gozasse o prestígio já alcançado. Simplesmente pelo enunciado, nós já temos a resposta e a resposta é letra C, Canadá. Dá para acreditar, pessoal, que nós já temos a resposta exclusivamente por isso? Pois é, já temos, tá? O que introduz o discurso indireto? Vou mostrar para vocês aqui. Discurso indireto.
pode ser que, para introduzir a afirmação, ele disse que estava cansado. Temos o que? Introduzindo. Ou pode ser se for pergunta, introduzindo uma pergunta no discurso direto, né? Então, assim, ó, ele perguntou se estava cansado, certo? Ele perguntou se estava cansado. Se for uma pergunta, que se for uma afirmação. Então, só por isso já chegamos na resposta correta. Temos uma resposta para a 13. E a 14, se tu foi meu aluno e errou, se tu assistiu ao meu revisão de véspera e errou, eu vou ficar furioso, pessoal. Por quê? Porque existe uma correlação entre RIA e SSE. Se tem RIA na primeira oração, tem SSE na segunda. Se tem SSE na segunda, tem RIA na primeira. É plenamente adequada a correlação entre os tempos e modos verbais na frase. Mesmo que o compositor Pestana obtivesse SSE, ainda mais sucesso com suas composições populares, em nada sua ambição diminuiria. RIA, SSE, SSE, RIA, RIA, SSE, SSE, RIA. Resposta certa. Já a temos. Vamos ver as outras, pessoal. Ao proporem a Pestana que ele animasse o baile com suas músicas, se espantariam caso, ao proporem a Pestana que ele animasse o baile com suas músicas, se espantariam caso o festejado artista viesse a negar o convite. Ao proporem, inviabiliza esta alternativa, certo? Ao proporem a Pestana que ele animasse o baile com suas músicas, se espantariam. Não dá para saber se quem se espantaria seriam as pessoas ou se as próprias músicas. Se Pestana compusesse uma única sonata clássica, mais prazer auferirá, mais prazer auferiria. Nesse conto, Machado de Assis mostra que se o artista seguir sua vocação, seguisse, seria mais fácil. Há celebridades que não se importariam nem um pouco se o seu sucesso viesse a ocorrer à margem de qualquer razão. Certo? É isso aqui o que nós vamos ter. Correta, letra A, Argentina, RIA, SSE, clássico, clássico, clássico. Certo? Clássico, clássico, clássico. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem até aqui? Espero que sim. Ali na B também tem a questão da colocação do pronome, né? Logo depois da vírgula, se espantariam, seria espantar-se-iam, né? Então aí ficaria mais adequado também. Nós temos como resposta a letra A. Pessoal, espero que tenham gostado da correção. Nós vamos fazer isso com muita recorrência, com muita frequência, corrigir as provas que vocês fizeram para que vocês possam sair e saber exatamente do que se estava tratando. Fechou, pessoal? Era isso por hoje. Espero que tenham gostado. Estamos aqui fechando uma horinha exatamente de correção. Nós trabalhamos muito, pessoal. Fico muito feliz de participar desse projeto com o Papa, porque o Sobral é um cara que acredita em coisas muito parecidas com as coisas nas quais eu acredito, para a gente fazer um bom trabalho que gere não apenas a satisfação do aluno enquanto ele está estudando, mas que gere o resultado efetivo lá na frente, com a nomeação, com aquilo que é necessário de se conseguir. Fechou, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Beijo. Até mais.